Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Intimamente, onde a gente fala sobre vários assuntos importantes, assuntos polêmicos. E hoje, o assunto, acho que a gente vai botar fogo no parquinho e não é BBB. Bem, eu sou a Arielle, médica ginecologista, especialista em sexualidade, cirurgia e estética íntima. E hoje a minha convidada é Ellen, a segunda vez que ela vem aqui, minha amiguinha do coração. Sempre juntas. Isso, gata. E hoje o nosso tema, Red Pill, desafiando a lógica da misoginia. Ellen, você lembra do nosso primeiro episódio, né? Do que a gente falou, foi babado, a gente quebrou também. Foi um dos mais vistos, hein, gente? Quem não viu, volta lá pra ver, viu? Porque tá ótimo. E hoje, não sei, pode ser sequência, mas conversa muito com o episódio que a gente gravou na temporada passada. Que foi sobre violência sexual na atualidade, que é um tema importante para que a mulher entenda o conceito de violência. E a gente vai continuar falando sobre isso. Por quê? Porque é uma construção social. Quando a gente entende que é uma construção social, a gente entende que a gente precisa entender a sociedade que a gente vive para desconstruir estruturas de violência. Muito bem. Ellen, explica aí mais ou menos para as pessoas entenderem o que é esse universo Red Pill que apareceu aí. Na verdade, eles fizeram algo que eu acho importante. A gente não tinha nome para classificar homens tóxicos, abusivos e machistas. Então, eles deram nome. O nome deles são Red Pill. Red Pill, pelo que eu estava lendo, por causa da pílula vermelha e azul, que é a pílula do conhecimento de Matrix, né? Millennials para trás vão saber o que é isso. Os mais de geração Z, por favor, assista a saga Matrix, vocês vão entender. E tinha a pílula azul e a pílula vermelha. E aí, a pessoa escolhia qual era o conhecimento que ela ia ter. E aí, esses homens se intitularam os Red Pill porque eles vão ter a chave do conhecimento sobre as mulheres, o que eles acham que é que a gente tenha que fazer ou deixar de fazer. Inclusive, eu tô muito feliz que o Café com Teu Pai tá lá zangado. Ai, não vou mentir, gente. E o que eu acho interessante é que eles chamam de pílula vermelha. Eu acho que é pílula vermelha mesmo, mas é pílula do sofrimento, da dor e do sangue que eles causam nas mulheres em relação às violências. Então, é vermelha em relação a isso. E eu vim de amarelo hoje porque eu vou dar para vocês a pílula do conhecimento, que é o Yellow Pill. Tá vendo? Yellow Pill. É o contrário do Red Pill agora, hein, gente? Oh, muito bem, Ellen. Botando tendência aí na nossa luta. Com certeza, porque assim, o conhecimento liberta, o conhecimento esclarece e a maioria das pessoas não tem acesso ao conhecimento para poder entender o lugar de violência que a gente vive hoje social. Então, realmente, a gente tem que combater a violência através de novas estruturas. Então, por isso, eu tô de amarelinho, Yellow Pill. Por quê isso tem crescido tanto agora? Por que esse ódio contra as mulheres chamado misoginia? Por que isso tá, assim, um boom? O que você acha, amiga? Na verdade, sempre existiu. É uma construção social de décadas, séculos atrás, mas com as redes sociais. A verdade é que houve a propagação, porque não é algo novo. Não é algo que eu possa dizer para vocês que é de agora, é algo antigo. Então, assim, sempre existiu misoginia. Infelizmente, foi uma estrutura social construída de opressão e violência contra a mulher. Só que agora, quando a gente coloca redes sociais, todos têm acesso a redes sociais. Hoje todo mundo tem um celular, tem um tablet, tem TV. Então, hoje a gente tem acesso maior a essas desinformações, porque eu acho que o que eles falam realmente é algo ilógico e coerente, mas que propagou com uma força social muito grande. Todos esses Red Pill, eles são manipuladores mentais. E a gente sempre tem falado muito, conversado, né, eu e você, sobre essas técnicas de manipulação mental que essas pessoas utilizam para que a pessoa que sofre isso pense que ela que está errada e não o abusador. Que a técnica
usado Esse é por gaslight. Adolf Hitler, né, que você fala tanto. E quais são essas principais técnicas, baby? Fala aí pra gente não... principais características, na verdade, desse movimento Red Pill. Pronto. Misoginia, ódio. Sim. O que acontece? O homem, ele vê a mulher como um ser inferior, de verdade. Isso é uma estrutura de supremacia masculina. E ele vai desqualificar e desumanizar aquela mulher. Ele não consegue enxergar a mulher como um ser humano. Então, tudo que ele faz em relação à violência é estruturada num padrão de eu sou superior. Então, o que eu falo? Quem me fez ver isso com clareza realmente foi o chefe da propaganda nazista de Adolf Hitler, porque ele fala que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Foi quando eu parei e pensei, e uma mentira contada 1000 vezes durante séculos vira o quê? Padrões de comportamento inaceitáveis viram aceitáveis socialmente. É quando o mal se torna norma social. Então, nessa construção mental, o homem acredita de verdade, gente, que é normal fazer mal a uma mulher, que é coerente, que é lúcido. Por isso que eles falam com tanta clareza e tanta convicção, achando que é normal matar uma mulher, que é normal roubar o patrimônio dela, que é normal falar coisas agressivas, controlar o comportamento dela, porque ele não está fazendo nada demais, porque ela não é inferior. Se ela não é inferior, ela não tem alma. Se ela não tem alma, ele pode fazer com ela o que ele quiser. Então, essa é a primeira construção mental dos Red Pill. O que foi que aconteceu socialmente? Hoje, com as redes sociais, eles estão tendo força de propagação. Eles estão falando isso com mais convicção e a gente, como sociedade, tem que se posicionar para questionar. Porque esses padrões de comportamento fizeram o quê? Inversões de valores. O errado virou certo. E o certo virou errado. Então, realmente, os comportamentos tóxicos e abusivos dos homens foram classificados como comportamentos típicos do sexo masculino. Todo homem trai. Todo homem mente, todo homem engana, todo homem é hostil e grosseiro, todo homem tem poder, controle e domínio sobre a vida de uma mulher. Então, nessa construção, o mal virou o quê? Norma social. Então, quando a gente começa a entender que é o mal, o controle mental ele vem junto, porque para eu acreditar naquilo, eu tenho que fazer que você também acredite que o mal é norma social. Então, eles criaram estruturas no qual a mulher fica aprisionada em gaiolas mentais. O que é aprisionada em gaiolas mentais? A mulher ela é livre, o corpo físico é livre, mas a mente ela está aprisionada. Mas para aprisionar, ele precisa usar técnicas de manipulação mental. Um grande manipulador, ele é um grande jogador, certo? Então, ele joga com você o tempo todo, ele joga com suas emoções, ele joga com o seu psicológico. Qual é o problema dos jogos? É que você vai adoecer. Toda mulher que é vítima, ela entra no campo de adoecimento. Então, quais são as 3 técnicas mais comuns que eles utilizam? Eu olho técnicas bem clássicas e bem claras. São 3. A primeira é gaslight, porque realmente o homem ele cria uma noção de realidade paralela, distorcendo a verdade e a realidade dos fatos e sempre culpa a vítima pelas atitudes do abusador. A segunda é o controle compulsivo do comportamento da mulher. Ele dita regras como a mulher deve seguir, ele impõe essas regras para que a mulher siga. E a terceira é maldade disfarçada de bondade, que é o lobo em pele de cordeiro. Ele realmente usa uma máscara de homem bom que não existe. E isso foi, como você fala, né, normalizado. Porque, né, até a década de 50, as mulheres, né, em si não tinha voz, voto, não podia votar, não podia ter um cartão de crédito, não podia ter uma conta, porque tudo isso vem de muitos anos, né? Vem da história social, desde da pré-história, que a gente estava conversando aqui antes, que tem se falado muito, né? Os Red Pill falam demais sobre que na pré-história as mulheres cuidavam da prole e os homens iam caçar. E isso, já vários arqueólogos têm descoberto, né, túmulos de civilizações antigas em que cadáveres de mulheres com lanças, com várias foices e coisas de armas, porque elas eram as guerreiras também, entendeu? Mas essa história não foi contada assim, dessa forma, porque a história sempre foi contada por homens. Isso. Né? E quem conta a história, conta pelo prisma de visão deles. Então, assim, as vozes das mulheres foram apagadas ao longo de séculos.
A gente não podia se posicionar porque a mulher era uma propriedade do homem. E como propriedade virou o quê? Objeto de uso. Então, realmente, a mulher não podia votar, não podia trabalhar, não podia estudar. A mulher que lia era revolucionária, imagine. Hoje, todas as mulheres frequentam escola, não podia dirigir. Imagine, você queria dirigir hoje, é a coisa mais comum do mundo. Mas a mulher, antigamente, não podia dirigir. A mulher não podia ter realmente o cartão de crédito e viajar. Só podia viajar se um homem autorizasse. Formalmente tinha que estar escrito lá que ela poderia. Então a mulher era o quê? Uma propriedade do homem. Como propriedade, ela virou objeto de uso. Como objeto de uso, não tem voz. Não tem colocação social que coloque ela no lugar de privilégio, poder e prestígio dentro da sociedade. Então ela virou uma coisa. A verdade é essa. Colocaram as mulheres no lugar de objeto. E objeto não tem sentimento. Por isso que os Red Pill acham normal atacar as mulheres, acham coerente. Então, eles acham que isso é uma convicção interna de que a mulher não é um ser humano. Então, a gente realmente tem que desconstruir estruturas muito antigas de opressão contra a mulher, porque a gente, hoje, ainda vive as sequelas de uma construção mental social que diz que a mulher realmente não é um ser humano. Isso é muito triste, né? E isso está tão enraizado culturalmente, o machismo estrutural que a gente fala é isso. Em todos os lugares sociais existe esse machismo estrutural. Na ciência, né? Que antigamente a mulher era considerada um ser inferior cognitivamente. Não tinha uma inteligência como a do homem. Isso era normalizado pela ciência médica. E hoje realmente se vê que isso não faz mais sentido, já foi rebateu, né, essa hipótese, mas isso está em todos os lugares. É porque toda a estrutura de opressão foi construída nessa teoria, vou chamar de teoria, né? Porque eles falavam o seguinte, que a mulher era intelectualmente incapaz. Se ela é intelectualmente incapaz, ela precisa de uma tutela de um homem. Então, ela não vai sobreviver em sociedade se não tiver um homem que a proteja. Ou seja, tiraram todos os direitos das mulheres, dizendo que por ela não ter um intelecto bom, ela não tinha competência nenhuma, nem para votar, nem para estudar, nem para trabalhar. Então, ela precisava ser o quê? Uma propriedade dos homens. Então, isso justificou as estruturas de opressão contra a mulher. E aí, eu não posso deixar de falar do nosso querido Red Pill, falando mal da Anitta. A Anitta é uma mulher empoderada, dona de si, empresária, milionária, enfim. Mas ele reduziu ela porque ela não casou, gente. Não tem um homem para amá-la. Olha só que coisa. Aí, os memes da internet falando, gente, ela deu pra Maluma. Eu falei, oh, que dó. Oh, amiga, eu ri demais. Maluma. Enfim. Mas, ninguém pergunta, a Anitta quer casar? Ela deseja isso? Não, mas ele, ainda bem que foi tirado o curso dele, as coisas dele que ele faz, porque é um desserviço para a sociedade. Exatamente. É um desserviço. Eu acho assim, é um lugar de opressão contra a mulher que ele normalizou e ainda acha que ele está certo. Lembra que eu falei em relação a... Eles têm convicção que é normal fazer mal contra as mulheres e eles vão falar isso achando que é coerente. Então, assim, realmente tem que tirar perfil. Nesse momento social, a gente tem que questionar esses comportamentos, principalmente porque as mulheres estão morrendo por causa desse tipo de discurso, ensinando homens a matar mulheres, a agredir mulheres, a ofender mulheres. Então, realmente, para mim, é totalmente um desserviço. Tem que tirar isso das mídias, tem que tirar isso do discurso social, porque realmente é um lugar onde a mulher está morrendo exatamente por causa disso. E falando em mídias, né, tem aquele documentário No Mundo da Machosfera. Muito bom. Que, rapaz, quando eu assisti, eu fiquei, gente, passada, que eles pregam isso, né, e nas mídias, ganham dinheiro, monetizam esse discurso para ganhar dinheiro. Aí quando vê a vida pessoal, né, ou não tem namorado, quem é que vai ficar com a pessoa dessa? E a mãe não gosta do que ele fala, lógico que a mãe não vai gostar que o filho... Mães machistas, né, existem, mas uma mãe que criou ele, mãe solo, falar essas coisas na internet, ela não gosta, mas ele é de maior, né, enfim,
E o outro, que faz podcast, chama as mulheres no podcast para poder diminuí-las, e isso dá engajamento, que as pessoas gostam de assistir isso, e monetiza e dá dinheiro. Mas no relacionamento dele com uma mulher, ela depois terminou porque não conseguiu ficar com um cara assim. Então, eles pregam uma coisa para ganhar dinheiro e tudo, mas a vida pessoal deles, eles não conseguem manter. Porque quem é a mulher que vai ficar com um homem que prega tanto ódio contra elas e diminui elas? Mas é porque é uma hipocrisia, porque eles constroem isso. Monta um personagem, lembra? Maldade disfarçada de bondade, monta um personagem que não existe. Aquela pessoa ali é só um personagem, porque na vida pessoal, quem ele é de verdade, aquilo ali não existe. Porque assim, para a gente entender com clareza, a maioria são falsos moralistas. Eles pregam o discurso de controle do comportamento da mulher, como ela tem que se comportar, mas assim, são falsos moralistas, são mentirosos, são pessoas dissimuladas, que para manipular tem que mentir. Não tem como manipular sem mentir. Então, esse é o tipo de ser humano que está com uma legião de pessoas, isso que eu não entendo de verdade, seguindo essa pessoa, comprando porque está monetizando. Então, tem compradores, porque se tem venda, alguém está comprando. Sim. Estão ganhando milhões com um discurso que, construindo socialmente, está matando as mulheres. Qual é a lógica disso? Social, estou falando como sociedade. Por isso que eu falo da frase de Martin Luther King. O que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Qual é a lógica de como uma pessoa boa é capaz de comprar um curso que vai fazer mal para a sua própria família? Porque se a gente parar para pensar, a primeira casa de qualquer ser humano é o útero de uma mulher. A gente não consegue entrar no plano material sem passar pelo corpo de uma mulher. Então, para construção, para mim, social, a primeira fonte de amor tinha que ser uma mulher. Como é que é a primeira fonte de ódio? Isso ainda é monetizado, as pessoas compram, isso dá dinheiro. Então, para mim, não tem lógica nenhuma. É irracional até essa lógica. Para você ver que mundo louco, né? Para ganhar dinheiro, qualquer coisa, bora fazer o que tá ganhando dinheiro, não importa se vai fazer mal outro ou não. Esse, o primeiro do mundo da machosfera, que ele fala que ele tem ódio, ele tem nojo de mulheres, garotas de programa, né? Mas, inclusive, se ele tivesse uma filha que fosse garota de programa, ela ia deserdar, que não ia querer nem ver, mas ele ganha dinheiro com isso, com os OnlyFans, das coisas e tudo, ele é milionário com esses tipos de conteúdos. Aí o que o repórter fala com ele, eu falei, você não acha isso uma coisa, uma hipocrisia, não sei o quê? Ele fica todo desconcertado e desconversa, porque ele prega uma coisa para ganhar dinheiro, muito, mas não é o que ele acredita. E isso vai se perpetuando. É um falso moralista, é hipócrita. Então, assim, essa é a construção de modelos de homem que as pessoas estão seguindo e tomando como referência. Então, é essa pergunta para mim que você tem que fazer todo dia na sua casa. Que tipo de homem, que tipo de ser humano, vou tirar até a palavra homem, você vai ter como fonte de inspiração? Porque as pessoas que nos inspiram criam modelos existenciais para a gente seguir. Então, para mim, modelos existenciais que fazem o bem, que são coerentes, que falam uma coisa e fazem o que falam, porque a gente tem que ser modelo daquilo que a gente acredita. Então, eu sirvo de inspiração porque eu sou modelo daquilo que eu faço, não daquilo que eu falo. Então, por isso que eu acho que as pessoas precisam, em casa, criar essa consciência e fazer essa pergunta, porque isso é algo essencial. Só um comentário de uma colega, ginecologista obstetra, que ela tem um filhinho de 3 anos. E aí, ela falou, minha filha, eu ensino ele. Ele tava tão bonitinho, fazendo xixi e baixando a tampa todo. Só que aí ele viu o pai não fazendo, deixando a ponta aberta. Aí, disse que ele perguntou pro pai por quê que ele não tá entendendo se era para baixar, por que o homem deixava a tampa da privada para cima. Ele, não, porque eu sou homem. Aí o neném começou a falar, mas que eu também sou homem. Aí ele tá deixando a tampa da privada aberta também, porque ele é homem. Isso é uma coisa mínima. Fora as outras minúcias. Aí, ela tá educando errado, não tá educando certo? Bem, enfim. Família de outras pessoas, eu não vou ficar interferindo. Mas
Eu tenho uma visão clássica disso aí. Eu tenho uma visão clássica, porque eu sou mãe de menino. Muito então, bem. se eu sou mãe de menino, eu tenho lugar de fala. Eu acho assim, a gente tem que criar modelos existenciais de homens que não são agressores e opressores de mulheres. Por quê? Porque eu me sinto responsável como mulher, mãe e médica e nessa construtura social, mãe de menino, me posicionar em relação à criação do meu filho. Porque eu acredito assim, quem cria machistas é a sociedade. Quem cria esse olhar, como você falou, é uma coisa mínima, não há opressão, não há agressão, mas assim... Começa assim. Exatamente. Que tipo de ideologia ou estrutura mental você vai entregar para os seus filhos? Eu vou dar exemplo do meu. O meu, eu sempre prego para ele valores sólidos em relação à honestidade, à verdade, à bondade, porque eu sou filha de um homem assim. Então, ser filha de um homem que é um grande guardião, que é um homem conectado com o sagrado masculino, que é voltado para Deus, me ensinou a me conectar com o meu sagrado feminino e entregar isso para o meu filho. Então, meu filho fez algo que eu achei incrível, porque eu chego nos consultórios e falo assim para as pacientes, quando elas vêm com seus companheiros, eu viro para o pai e falo, pai, você só não pode fazer duas coisas, gestar e amamentar. O resto, você pode fazer exatamente igual. Então, eu sempre falei isso, e isso é o que eu propago, porque é a verdade. E aí, meu filho saiu comigo, foi numa loja de brinquedo, olhou vários brinquedos e fez assim, mãe, eu quero uma boneca. E eu fiz, filho, mas você quer a boneca para quê? Ele me respondeu, porque eu quero ser o pai. Oh, que bonitinho. Aí eu fiz, tá bom, vou comprar a boneca e vou ver o que ele chama de pai. Porque pai é algo muito vago, né? Vamos ver o que ele chama. E aí eu cheguei em casa, fui dar banho nele, eu tirei a roupa dele e ele tirou a roupa da boneca. Quando eu dei banho nele, ele pegou o sabão e ele deu o banho na boneca. Quando eu fui escovar o dente dele, ele foi lá, pegou a pasta e foi escovar o dente da boneca. Quando eu fui enxugar ele, ele falou, mãe, cadê a toalha da minha filha? Eu fui lá, peguei a toalha e entreguei para ele. Vesti a roupa dele, ele vestiu a roupa da boneca, ele deitou de um lado, botou a boneca do outro. O que um menino, na época ele tinha 7 anos, hoje ele tem 9, me disse, sem me dizer uma palavra, um bom pai faz exatamente o que uma mãe faz. Então, meu filho testa na prática o que eu falo de teoria. Um homem só não pode gestar e amamentar. O resto, ele pode fazer igual. Eu nunca fiz esse tipo de discussão com meu filho. É porque, na essência natural da humanidade, o amor ele é primordial. O cuidado, você se importar com o outro, é a sociedade que ensina o contrário. Então, nós precisamos nos posicionar para criar novos homens. Espero que essa geração nova, eu tenho fé. Tenho fé. Que vai dar certo. Eu tenho muita fé, tenho tanta fé que eu acredito tanto no meu filho, que eu falo assim, eu acredito no poder do sagrado masculino, nessa fortaleza que eu crio no espírito dele para que ele seja um grande homem. Porque, assim, opressores, machistas, retrógrados, tá cheio, cheio. Infelizmente, a gente só consegue resolver hoje com esses homens na justiça, porque eles acham que estão certos. Então não adianta a gente brigar, questionar, porque eles têm convicção exata que fazer mal a uma mulher é normal. Eu já cheguei a ver reportagens de um homem ameaçando uma mulher falar a seguinte frase, ele diz para ela assim, eu vou te matar, porque da cadeia eu saio e da cova você não sai. Já pensou? Que coisa. Entendeu? A gravidade da construção social para criar esse tipo de homem, que isso daí eu não posso pensar outra coisa, isso é um monstro. Não consigo nem vê-lo como ser humano, porque você achar que é normal e ameaçar alguém a esse ponto é uma coisa muito grave. Mas isso foi o quê? Uma construção social. Sabe por quê? Porque o homem nasce de uma mulher, o homem é amamentado por uma mulher, o homem é cuidado por uma mulher. E o homem mata uma mulher. Faz sentido para você? Porque para mim não faz sentido nenhum. Faz sentido? Nenhum. Pronto, não faz sentido, porque na construção do amor divino era para ser uma relação de amor entre homem e mulher. Mas na construção social é uma relação de ódio. Onde foi que a humanidade errou? Porque nós vamos ter que voltar para lá. Porque isso aqui que a gente está vivendo não é normal. E quanto mais a gente fala e bate, né, nessa tecla sempre, mais as pessoas vão repensar a sua forma de ver o mundo. Por isso que é tão importante a gente falar isso no podcast. Arielle, você só fala dessas coisas. Eu falei, porque alguém tem que dizer. Alguém tem que falar. Principalmente mulheres. Eu acho que nós precisamos nos posicionar,
por um motivo muito claro. Nossas vozes foram silenciadas durante séculos. Antigamente, eu vou botar aqui 200 anos atrás, a gente aqui, nós duas, não estaríamos aqui. Isso é grave socialmente, porque a mulher não tinha lugar de fala, não tinha lugar de posicionamento. Então, a gente precisa contar a nossa verdade, a nossa realidade, para que as outras mulheres e os outros homens, para que a humanidade entenda a gravidade de construir uma sociedade machista para a saúde da mulher. Não só para a saúde, porque é campo de adoecimento, campo físico, mental, espiritual e sexual, mas para a vida de uma mulher, porque os homens estão matando as mulheres há séculos por causa dessa ideologia. Falando sobre o papel, né, de nós mulheres agora, que nós conseguimos ter voz, mesmo sendo calado, mas a gente vai e fala mesmo e pronto, acabou, porque a gente tem leis para isso, a gente tem leis que nos protegem. Não porque ninguém foi um bonzinho, mas por lutas feministas, né, pelo direito das mulheres. Você acha que mudou a perspectiva do papel da mulher no olhar dos homens? E os homens não estão acompanhando isso. É como se as mulheres avançassem no progresso, e eu falo homens de maneira geral, tá, gente? E os homens não conseguem acompanhar isso ainda e querem que a esposa seja uma mãe para ele, né? E todas essas coisas que são do patriarcado. Você acha que essa diferença entre homens e mulheres está maior agora do que já era antes? Mas às vezes eu penso que sempre foi assim, e agora que as mulheres estão lutando. Fala aí o que você pensa. Assim, estruturas sociais mudaram, graças a Deus. É uma coisa que eu olho muito, porque mulheres lutaram para a gente estar aqui hoje. Naquele mundo que elas viviam, elas não tiveram oportunidade, elas lutaram, conquistaram direitos para que a gente vivesse a vida que a gente vive hoje. Então, no campo social, mudou muito, porque realmente, antigamente a mulher não tinha acesso a estrutura nenhuma social, mas hoje ela estuda, ela vota, ela trabalha, a mulher tem empoderamento, tem colocação social, tem privilégio, tem poder, tem prestígio dentro da sociedade, mas a construção mental, ela é secular. Porque foi a construção mental que colocou a mulher no lugar de opressão. No lugar que ela tem que ser submissa, subserviente, que ela tem que aceitar as violências. Tanto quando eu vejo alguns discursos, eu vejo assim, caramba, a mulher normal é a mulher que aceita a violência. A louca é a mulher que não aceita. Quer dizer, a mulher que questiona, a mulher que fala não, a mulher que coloca limite é louca. Então, para mim, o normal é esse. E na sociedade machista, o normal é aceitar as violências calada. Então, o que eu acho? Que ao longo dos séculos, mulheres lutaram por direitos, conseguimos esses direitos, vencemos, sim, estruturas sociais, mas no campo mental, por isso que eles não acompanham. O acompanhamento é por quê? Porque no campo mental, de construção social, a ideologia é a mesma. É um lugar que a mulher não é vista como ser humano. Então, se a gente prega a mesma ideologia, mesmo que no campo social as estruturas sociais mudem, a construção mental continua sendo igual. Mas e agora? O que é que a gente faz com isso? Como as mulheres podem se proteger emocionalmente disso? Que também, você sempre fala, né? Que a mulher tem que se blindar dessa opressão. E como é que ela se blinda? Tendo conhecimento. Conhecimento. Eu acho assim que sem conhecimento é impossível, principalmente entender a história relacionada à história das mulheres. Porque nossa história não foi contada durante séculos. Então, assim, como é que eu vou entender que um homem me oprime hoje, achando no normal, entendendo a história da humanidade? É impossível. Então, primeira coisa é conhecimento. Outra coisa é se fortalecer, principalmente financeiramente. Eu acho que a mulher tem que ter independência financeira. A mulher precisa trabalhar. Ela precisa ter um lugar na colocação de mercado de trabalho. Por quê? As pessoas falam muito assim pra mim, mas meu marido paga tudo, ele é um bom homem. Concordo, gente, não tô aqui discordando, cada um escolhe o que quer pra sua vida. Mas tem 3 coisas na vida que a gente às vezes não foge: divórcio, morte ou doença. Então, se o homem é a única fonte de renda de uma família, e ele sai dessa família e se divorcia, ele morre ou ele adoece, qual será a sua fonte de renda? Então, são colocações que a gente tem que questionar antes de fazer determinadas escolhas. E a independência emocional, porque durante séculos a mulher foi colocada num lugar que ela só tinha valor e prestígio se ela tivesse um homem do lado. E muitas mulheres continuam perseguindo esse ideal romântico. Gente, eu não romantizo. Sabe, o inaceitável, eu nunca romantizei. Então, a mulher fica buscando um homem, às vezes um opressor, um agressor, é um clássico machista, mas para ela não estar sozinha, ela aceita as violências.
Então, assim, porque isso foi construído socialmente em um lugar onde a mulher não tinha colocação social para estudar, para trabalhar, para votar. E ela realmente, para ascender socialmente, só tinha como único propósito na vida o casamento. Só sobrava isso para ela dentro da sociedade. Não tinha outra colocação social. Então, a mulher começou a perseguir o casamento como algo substancial, essencial e fundamental para ela ser mulher. Então, essa construção vem até hoje. Por isso que eu falo que desconstruímos estruturas sociais, mas a construção mental ainda é a mesma. Então, para a gente se blindar, a gente tem que entender que você tem que ser seu porto seguro. Você tem que ser seu primeiro amor, porque a gente só entrega para o outro que tem no nosso coração. Então, não adianta a pessoa querer agradar todo mundo, ajudar todo mundo, mas ela mesma está destruída por dentro. Então, ela precisa, primeiro, estar financeiramente fortalecida, emocionalmente fortalecida para estar blindada. E nessa blindagem precisa identificar, reconhecer. Porque quando a gente reconhece o abusador, eu até gostei do nome Red Pill. Um dia eu falei, caramba, o nome Red Pill deu nome para os abusadores. Porque a gente falava, o homem é tóxico, o homem é abusivo, o homem é machista. Não tinha um nome, né? Eles mesmos se deram nome. Eles deram nome, pronto. então ficou mais fácil identificar um homem que acha que o mal é norma social, um homem que vai lhe oprimir, um homem que vai lhe machucar, um homem que vai lhe adoecer. Então deram um nome. Então isso, para mim, foi importante, porque identificar é o primeiro passo para se libertar. Porque, para mim, todo machista é um potencial feminicida. Então a gente tem que ter muito cuidado para proteger a nossa própria existência humana. E está aí em discussão a lei da misoginia para comparar a lei de racismo, né? Vamos aguardar ansiosamente por esses votos, viu, gente? Eu espero que seja, de verdade. Porque, assim, o machista, ele tem convicção que ele está certo. Ele só para se a lei tiver ali em vigor. Fora disso, ele acha que é normal. É tão normal que o vídeo que eu vi do rapaz, que eu nem sei o nome, mas ele fala que é café com teu pai, ele está revoltado porque o negócio do Instagram dele caiu. Quer dizer, ele está achando que ele está certo. Ele tem convicção exata que ele estava certo. Então, como é que a gente vai parar esse tipo de ser humano que acha que fazer mal é normal, só com leis? Então, quando tiver a lei e ele for punido, ele vai entender que ele não pode fazer. Não é porque ele acha que está errado, é porque ele vai ter punição. Então, infelizmente, esse tipo de ser humano só resolve dessa forma. Só resolve com lei. Só. Não tem outro objetivo, não tem outro foco. Vai ser assim. A maior parte das pessoas que fazem a lei são homens. Por isso a importância de mulheres na política. Eu acho importante, de verdade, a gente tem que ocupar espaços de poder. Por quê? Porque quando a gente ocupa esses lugares, a gente protege outras mulheres, porque a gente entende a realidade que elas vivem, porque nós também somos mulheres. Então, quando a gente começa a entender assim, qual é o meu papel social dentro de uma sociedade machista, é desconstruir o machismo. Mas como é que eu vou desconstruir o machismo se eu deixo quem faz as leis serem homens? Não vou conseguir nunca. Então, mulheres precisam ocupar espaços de poder, principalmente legislativo, para que a gente desconstrua a ideologia que oprime e mata as mulheres. Não é de agora não, gente, é de séculos. Gente, esse assunto é um assunto pesado, é um assunto difícil de lidar, porque a gente está enfrentando muitas barreiras, né, socialmente, culturalmente. E nós mulheres estarmos aqui nesse lugar de fala, médicas, né? Médicas eu falo no sentido de mulheres, né, com conhecimento, com embasamento científico, tanto de ciência quanto de história, falando desse tema, isso dá não poder, mas alcança mais pessoas, para as pessoas dizerem, olha como elas... A doutora Ariel, a doutora Ellen, elas sempre falam disso. Pacientes chegam pra gente no consultório e falam, doutor, isso que você falou lá faz sentido, porque eu passo isso no meu casamento, passo isso. Eu falei, pois é. E eu não sabia que isso era uma forma de violência. Aí chega sem libido, que a 90% é isso. Ai, doutor, meu marido mandou você fazer alguma coisa, ele já manda. Ai, que ódio, dá um... Mas a gente não pode dizer, vamos, vai conversando, né? Olhe, vá, assista nossos podcasts, a gente fala muito sobre isso. E realmente, eu me sinto muito feliz por estar neste lugar,
falando para as pessoas, para as mulheres, o quanto a gente, né, me incluindo, a gente é valiosa, a gente tem nosso valor sem ter um homem do lado. Porque muitas mulheres fazem Com terapia porque não conseguem se enxergar como pessoa. Porque não tem um homem do lado. Isso é fato. Isso é grave. Pelo grau de adoecimento mental dessas mulheres. Dessa dependência emocional. De não se sentir uma pessoa completa. Não se sentir porque tá só solteira nesse sentido. Isso perpassa muitas camadas do que a gente tem falado até agora. E isso é um adoecimento mental grave. Eu acho que todo mundo Eu acho que todo mundo no mundo deveria fazer terapia para o seu autoconhecimento. Mas sabe o que é isso? Desde criancinha, os filmes que a gente assiste é sempre um homem resgatando uma menina. E essa menina tem tudo, a princesa, né? Depois que encontra esse relacionamento. Então, nunca focaram, desde que a gente é criança, em filmes que valorizam a independência feminina. É sempre dependente emocionalmente de encontrar um príncipe encantado. E aí agora ela vai ser feliz. Como é que é o final? Para sempre. Só que, na verdade, constroem machistas socialmente. São opressores e agressores de mulheres. Não constroem socialmente guardiões, que são homens conectados com o sagrado masculino, que ele é um protetor. Então, como é que você vai viver feliz para sempre com um machista que é lugar de fonte de adoecimento feminino? Impossível. Então, realmente, tem que rever estruturas que foram construídas até na nossa infância, para a gente olhar e falar, caramba, esse não é o meu lugar no mundo. Porque quando coloca você no lugar do mundo, que perseguir um relacionamento é o único foco e objetivo da sua existência humana, você não olha para nada, só para isso. E aí realmente vem essas sensações da dependência emocional. Porque nós temos que ser independentes por amor a nós mesmas. Eu acho que o primeiro foco de amor de qualquer pessoa tem que ser você mesma. E não é um amor egoísta, egocêntrico. O nome disso é amor próprio. Se eu estou num lugar que a pessoa me agride, me ofende, me humilha, qual é a lógica de eu permanecer aqui? Qual é a lógica de eu manter esse relacionamento? Não tem lógica. Porque eu sempre falo isso. Sabe qual é a minha moeda mais preciosa? A moeda mais preciosa não é dinheiro, é tempo. Quanto tempo da sua existência humana você quer permanecer ao lado de alguém que não te valoriza, não te respeita e te trata como se você não fosse um ser humano? Quanto tempo? Porque a gente não sabe se vai viver 1 minuto, 1 hora, 10 anos, 20 anos. A gente não sabe. Então, quanto tempo da existência humana você quer perder ao lado de alguém que não te valoriza e não te respeita? Então, são perguntas que a gente tem que fazer todo dia para a gente escolher os caminhos da nossa vida. Porque eu não acho que a gente tem que viver aqui num lugar de infelicidade, de dor, de sofrimento. A gente tem que viver num lugar onde a gente seja feliz. Mas um lugar de violência é um lugar que nunca nenhuma mulher, nenhuma vai ser feliz. Porque é um lugar de adoecimento feminino. Eu comecei a ver isso realmente nos consultórios. Quando eu começava a examinar as pacientes e eu começava a perceber que a fonte do adoecimento era a violência que ela estava vivendo, ela não conseguia reconhecer, porque a sociedade normalizou inaceitável. Então ela vivia a violência, não conseguia enxergar e adoecia. Quando ela vinha adoecida, ela não sabia o motivo. Isso é grave socialmente. Então, como mulher, como médica, ginecologista obstetra, vendo essa situação, eu falei, caramba, eu vou ficar calada diante do conhecimento que eu tenho. Eu preciso me posicionar, eu preciso falar, porque realmente é algo grave socialmente. Então, realmente, a gente tem que desconstruir muitas estruturas sociais, de estruturas mentais, para a gente chegar num lugar que a mulher seja o quê? Livre. No fundo, todo mundo quer ser amado, respeitado, visto, né? É o que todos nós almejamos como ser humano, né? A gente não vive em uma bolha, né? A gente tem relacionamentos de amizade, de família, relacionamentos amorosos. E nesses relacionamentos, o outro também tem que nos amar e nos respeitar e nos ver, não só de um lado, né? Isso aí tem que ser recíproco. Tem que ser os dois falando a mesma língua. Porque se um
ama, respeita, vê o outro, enxerga o outro como se, mas o outro diz que ama, mas não respeita e não a enxerga como pessoa. Isso não é um relacionamento saudável. Isso não é amor. E não é amor? Não é amor. Eu falo isso direto. É posse. Pronto. Não é amor. A palavra é essa. Porque possessividade, a pessoa não enxerga o outro. É um objeto de uso. Tanto que eu digo que existe a diferença muito clara entre amor e possessividade. Amor é ninho. Amor, você voa e depois você volta, porque você é livre para escolher estar ali. E possessividade é gaiola. A partir do momento que você está aprisionado naquele lugar, não é mais amor. É possessividade. Porque as pessoas trocam. Ele me ama tanto, por isso que ele diz que não quer que eu saia com aquela roupa. Não posso usar aquela... Isso não é amor, gente. Isso é controle. Isso é poder. Isso é domínio. Isso não é amor. Quando a gente entender o que é amor, a gente começa a entender melhor qual tipo de relações afetivas a gente quer manter com aquelas pessoas. Porque amor tem que ser liberdade. Eu preciso escolher ser quem eu sou. E a pessoa me ama exatamente pela pessoa que eu sou. Aí sim é amor. Bem, gente, acho que a gente ia falar o dia todo disso aqui, porque dá uma raiva, nossa, de ainda ter que falar sobre isso no pleno século XXI. Sabe o que eu chamo? O óbvio que quase ninguém vê. Estamos falando do óbvio. Só que o que aconteceu? Como o mal virou norma social, as pessoas acham que é normal fazer o mal para outras pessoas. Então, para mim, o óbvio é fazer o bem. Coletivamente falando, fazer o bem é prioridade, porque bondade, verdade e justiça, eles têm que estar alinhados para a gente fazer uma construção social voltada para o bem. Enfim, estamos caminhando para o fim, infelizmente. Mas haverão outros. Que tem muito assunto para falar disso, muito. Spoilers aqui. Alguns leves spoilers, né, amiga? Sim. A gente está promovendo o evento. Fiquem ligados nas redes sociais, que a gente vai falar muito sobre o autoconhecimento, empoderamento feminino e sobre os tipos de violência. Presencial, hein, gente? Fiquem aí ligados. Breve. A gente só tá dando spoiler, mas vai ser um evento que vocês vão realmente amar. Porque eu acho que mulheres fortalecem e curam outras mulheres. E é esse o objetivo que a gente tem como mulher, como médica. É importante. Como um clã de mulheres, né? Sim. Gostei, clã de mulheres. É isso que a gente vai fazer. Bem, minha amiga Ellen, se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, qual seria? Olha ali, diga. Mulher, seja a sua maior prioridade. Amor próprio é blindagem. Quando você entender isso, você vai entender que você é a joia mais preciosa. Você é a flor mais importante do seu jardim, da sua própria existência humana. Você quer deixar suas redes sociais para as pessoas lhe encontrarem? Ellen fala muito disso no Instagram dela. Ela é do Portal Bahia Bahia. Colunista do Portal Bahia Bahia, Sim. falando disso. Fale aí suas redes, amiga. Minha rede é o Instagram, Ellen_Posse, é onde vocês podem ver, se aprimorar, porque eu falo realmente, eu acho importante a gente se fortalecer e fortalecer outras mulheres e criar novos homens. Eu acho importante esse lugar de mulher criando novos homens. É importante. Por quê? Porque só assim a gente muda a sociedade. Então sigam e entendam a profundidade, a complexidade e a relevância e a importância que você tem social de mudar o mundo. Muito bem, se esse episódio fez sentido para você, compartilha, manda para as coleguinhas, dá um engajamento, escreve, curte, siga. Se inscreva no canal do YouTube, siga o Instagram do Podcast Intimamente, tá? O meu é doutora.arielle Ferreira e vocês vão estar ligados, conectados para o spoiler desses eventos que a gente vai promover também, hein? Beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima.